Olá, meu nome é Carlos Henrique Baldin. Estamos aqui com mais um programa Diálogos Jurídicos, o programa que veio trazer de forma descomplicada as questões jurídicas e empresariais do dia a dia. Não deixe de assistir nosso programa pelo canal 8 da NET Campinas e também pela Vivo TV. Além disso, você pode acessar a nossa página no Facebook, Programa Diálogos Jurídicos, e postar eventuais dúvidas e sugestões de pauta para o próximo programa. Hoje o tema do programa é Começando o seu negócio, aspectos societários e tributários. Então, para você que está aí querendo começar a empreender, constituir uma empresa, não perca o nosso programa. Nós vamos falar sobre as principais formas de empresas, estruturas societárias existentes no Brasil e também sobre a tributação dessas empresas, as formas de tributação. Estamos aqui hoje com o advogado Fabrício Ferrari, ele que é especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo e em Fusões e Aquisições e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Doutor Fabrício, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carlos, telespectadores. Gostaria de agradecer a oportunidade e o convite para esse bate-papo, falar sobre o tema das sociedades da tributação e parabenizá-los pela iniciativa do programa, que certamente tem ajudado muitos empresários no desenvolvimento dos seus negócios. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Vamos falar inicialmente sobre as formas societárias, os tipos de empresas que existem no Brasil, a iniciar pela MEI. O Fabrício vai falar um pouco sobre quais são as estruturas societárias existentes e já vai começar pelo MEI, que é o microempresário individual. Fabrício, por favor. Bom, vamos lá, Carlos. Para começar, nós temos uma série de estruturas societárias possíveis no Brasil, né, que são os tipos de enquadramento em que o empresário pode optar na hora de constituir uma sociedade, né, de formatar a sua empresa. Nós vamos tratar hoje aqui basicamente de 4 tipos societários, que são os mais comuns. O primeiro é o MEI, que é o microempreendedor individual. O segundo é a EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada. O terceiro é a sociedade limitada. E o quarto, a sociedade anônima. A começar então pelo MEI, Fabrício, explica para a gente, que é a estrutura um pouco mais simples do direito societário. Quais são os principais aspectos do MEI, microempreendedor individual? Por favor. Bom, Carlos, o MEI ele foi uma estrutura criada, gerada pelo governo para trazer aquele profissional autônomo que trabalhava na informalidade para a formalidade. De que forma? Ele possibilitou que um profissional, por exemplo, que tinha uma pequena sapataria, que tinha todo o seu faturamento extraoficial, não declarado, pudesse trazer esse faturamento para dentro de uma declaração e assim facilitar o relacionamento dele com o banco, na tomada do empréstimo, no financiamento de um carro e para fazer com que aquele recurso que ele obtivesse tivesse origem. Tá? Então, como que funciona hoje para que um microempreendedor possa efetuar o seu cadastro? Ele simplesmente vai acessar um site do Portal do Empreendedor, do governo, vai efetuar um registro, vai preencher ali toda a sua documentação, todos os seus dados, e assim vai ser gerado para ele um CNPJ e ele pode explorar a atividade que ele escolher, dentro das possibilidades de serviço, comércio e indústria. Muito bem. E você mencionou que basta um simples cadastro no site do empreendedor para que ele comece a exercer a atividade. É necessário um contrato social, assim como nas outras estruturas societárias? Não, Carlos, por ser uma estrutura simplificada, não há necessidade. O governo permitiu que, pura e simplesmente, o empreendedor entrasse no site e efetuasse o preenchimento. Não há necessidade, inclusive, do envio dessa documentação para a Receita Federal ou para uma junta comercial. Basta o simples preenchimento. Tem mais um ponto só que é importante nós frisarmos aqui, que é uma limitação de faturamento para a atuação do microempreendedor individual, justamente por ser uma atividade simplificada. Então esse microempreendedor ele não pode faturar, exceder o limite de R$60 mil ano, ou seja, uma média de R$5 mil por mês. Muito bem. Doutor Fabrício, é possível que o microempreendedor individual ele tenha sócios ou ele participe de outras sociedades como sócio? Então, Carlos, esse é um tema bastante questionado. Não há possibilidade. O microempreendedor individual ele atua única e exclusivamente sozinho, é um profissional autônomo em uma situação regular e ele também não pode ter participação societária em outras sociedades. Ou seja,
numa sociedade limitada ou ser titular de uma EIRELI. Caso ele seja titular em uma outra sociedade ou sócio, o registro dele não vai ser autorizado como microempreendedor individual. Automaticamente o site vai bloquear o registro. Então, o microempreendedor que pretende iniciar a sua atividade, ele vai, faz o seu cadastro no site do empreendedor e começa a exercer essa atividade. É normal que ele vá buscar um contador para auxiliar ele nos registros. A contabilidade do microempreendedor individual tem alguma diferença? Ela tem um sistema mais simplificado em relação às outras empresas? Sim, bastante. O sistema do microempreendedor individual, no que se refere aos princípios contábeis, ele é bastante diferenciado e bastante simplificado também. Tá? Começando pela questão da tributação. A MEI ela recolhe um tributo único. É uma taxa que vai variar ali entre R$ 45 e R$ 55, dependendo da atividade. De novo, entre serviço, comércio e indústria. Não há necessidade da efetuação do lançamento de notas e nem registros contábeis de todas as despesas, ou seja, é uma contabilidade muito mais simplificada do que uma contabilidade de uma sociedade limitada, por exemplo, e que atue no sistema do Simples Nacional, ou do lucro presumido ou do lucro real. Tudo isso para incentivar, então, esse micro e pequeno empresário à questão da regularização. Com certeza. Muito bem. Doutor Fabrício, também é comum nas outras empresas a denominação fantasia. Então, a empresa tem a razão social e tem o nome fantasia ali para explorar a sua atividade, a sua marca. No MEI, ele pode ter esse nome fantasia também? Pode sim, Carlos. Além da razão social da empresa, que é o nome de fato de registro que vai constar no site da Receita Federal, no portal do empreendedor, o microempreendedor individual pode criar um nome fantasia para sua empresa. Então, basta que ele entre no site e efetue um registro. Então, por exemplo, vai chamar Fabrício Fernandes Ferrari MEI, e eu posso criar um nome fantasia relacionado à atividade de comércio que eu vou desenvolver. Acredito que o pessoal tenha aproveitado bastante essas dicas. Você que está em casa e quer começar a empreender, quer iniciar uma atividade que o faturamento não supere R$60 mil anos, fica a dica de abertura de uma MEI. Passando aqui para o nosso próximo tópico, nós vamos falar da EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Doutor Fabrício, aborda para a gente quais são os principais benefícios, os principais aspectos desse tipo societário. Bom, Carlos, a EIRELI ela foi criada um tipo societário bastante recente, tá? Foi criado em 2011. O principal foco foi adequar uma situação da realidade para o direito, né? Trazer uma realidade que já existia na prática para a formalidade também. Em que sentido? Muitas empresas eram constituídas, principalmente na formatação de sociedade limitada, que era o único tipo societário que existia com limitação de responsabilidade, com 99% da participação de um titular do empresário, daquele empresário que de fato iria exercer a atividade, e 1% era destinado normalmente a um familiar, a esposa, filhos, um parente próximo. Por quê? Porque a sociedade limitada exigia no mínimo 2 sócios. A EIRELI, ela foi essa adequação. É um tipo societário que permite que um único titular exerça atividade de empresário, também com responsabilidade limitada, tal como existe na sociedade limitada. Então, como é que funciona a questão da responsabilidade do sócio no caso da EIRELI? A dívida da empresa, aquelas obrigações contraídas ali com credores, fornecedores de materiais, pode chegar no patrimônio do sócio? Então, Carlos, pode atingir o patrimônio dos sócios, mas não diretamente, né? Caso o empresário atue dentro de uma regularidade, desde que não haja fraude, que não haja confusão patrimonial, a responsabilidade do sócio ela está limitada ao capital social da empresa. Nesse caso, na EIRELI especificamente, existe um piso para o capital social. Qual é esse piso? São 100 salários mínimos, hoje aproximadamente R$90 mil. É o único tipo societário hoje que exige a integralização de um capital social mínimo, nesse caso os R$90 mil. Então pode sim atingir o patrimônio dos sócios, desde que aquele titular ele haja em desconformidade com a lei, num caso de fraude e de confusão patrimonial. E quanto ao registro da EIRELI? É feito na junta comercial, assim como nas outras empresas? É um cadastro no site igual ao MEI? Explica para a gente como é que funciona a questão do registro.
Bom, Carlos, o registro da Eireli, ele já é um pouco diferente do registro da MEI, conforme nós havíamos comentado. É um registro que exige um documento específico, tá? Esse documento ele vai ser assinado pelo titular da MEI, bem como assinado por um advogado. Ele deve ser registrado na junta comercial do estado em que se pretende constituir a empresa, tá? Esse procedimento de constituição hoje, no estado de São Paulo, por exemplo, é um procedimento unificado, ou seja, registra-se a junta comercial, que gera o NIRI, que é o número do registro da empresa, gera-se o CNPJ e, no caso de empresas que irão atuar no segmento de comércio, gera-se também a inscrição estadual. O único documento que é um pouco diferente, vai variar de município para município, é uma pesquisa de viabilidade que, por exemplo, é realizada na Prefeitura de Campinas para validar se aquele endereço na qual o titular, o empresário, pretende instalar a sede da empresa, ele pode ser sede para aquela determinada atividade e se está numa zona que pode receber uma empresa. Doutor, vamos supor então que o empresário pretenda constituir, verificou que o cabimento melhor para ele da estrutura societária é o Eireli, e ele chega querendo, de forma imediata, constituir essa empresa, porque tem um negócio em vista, já precisa emitir uma nota fiscal para faturar. Qual que é o prazo que a junta comercial pede e os órgãos regulatórios pedem para conceder essa licença de Eireli para o empresário? Bom, Carlos, esse tema é um tema um pouco polêmico, né? A questão do prazo. Não existe um prazo legal para a constituição de uma sociedade. Então, o que ocorre é que em cada estado nós temos uma velocidade e uma celeridade dependendo do procedimento. Vamos pegar como exemplo o estado de São Paulo. Tá? O prazo médio que nós temos estabelecido hoje e transmitido para os clientes é um prazo de 20 dias para obtenção do registro na junta comercial, obtenção do CNPJ e, nos casos em que há comércio, da inscrição estadual. Fica só o parênteses para aqueles casos, como em Campinas, que existe a pesquisa de viabilidade, que pode levar aí mais 10 a 15 dias. Então, para o empresário se precaver com relação ao prazo para a constituição de uma sociedade, nós recomendamos que ele inicie a constituição no mínimo com 45 dias de antecedência da data em que ele necessita começar a utilizar a empresa. Porque após também a constituição da empresa, haverá necessidade de registro em outros órgãos para obtenção de nota fiscal e tudo mais. Então não é só esse registro que é necessário para ele começar a operar a empresa. Estamos aqui com Fabrício Ferrari, sócio do escritório Ferrari Advogados, falando sobre o tema Começando o seu negócio, principais aspectos societários e tributários. Não percam a nossa programação pelo canal 8 da NET Campinas e também pela Vivo TV. Você que está assistindo o nosso programa, entre no nosso Facebook, Programa Diálogos Jurídicos. Coloca lá suas dúvidas e também a sugestão de pauta para os próximos programas. Vamos agora para um rápido break. Voltamos falando de sociedade anônima e sociedade limitada. Olá, amigos do Canal 8, tudo bem? Meu nome é Teodoro Souza Amorim, estamos aqui com o programa Diálogos Jurídicos diariamente na programação. Conto com a audiência de vocês. Estamos de volta com mais um programa Diálogos Jurídicos. Hoje o tema é Começando o seu negócio, principais aspectos societários e tributários. Falamos no primeiro bloco sobre o microempreendedor individual e a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada. Voltamos agora com o Dr. Fabrício Ferrari, especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo e especialista em fusões, aquisições e mercado de capitais pela FGV. Dr. Fabrício, vamos falar agora sobre o tipo mais comum de sociedade existente no Brasil, a mais utilizada, a sociedade limitada. Explique para a gente, por favor, os principais aspectos dessa sociedade. Bom, Carlos, vamos lá. Como você mesmo mencionou, a sociedade limitada é o tipo societário que predomina hoje dentre as sociedades no Brasil. É um tipo societário que você necessita de ao menos 2 sócios
2 empresários para poder constituí-la, tá? Diferentemente do que nós tratamos na Eireli e no que nós tratamos na MEI, não há, em primeiro lugar, um piso para que se estabeleça no capital social da empresa. Pode-se constituir uma sociedade com capital social de R$1.000, por exemplo, tá? E também não há um limite de faturamento máximo como nós temos na MEI. Pode-se faturar qualquer valor, tá? Essa sociedade, o princípio básico dela é que os sócios acabam sendo blindados pelo valor do capital social. Ou seja, se eu tenho uma sociedade constituída com capital social de R$10.000, a responsabilidade daqueles sócios, daqueles empresários, ela fica limitada ao valor do capital social, tá? Então, em caso de dívida, um processo, um tema que nós podemos aprofundar um pouco mais aqui, esse sócio fica limitado à responsabilidade naquele valor, tá? Um outro ponto interessante para a gente falar é com relação ao procedimento de constituição da sociedade limitada. A sociedade limitada, ela exige que haja um contrato social, que deve ser estabelecido ali todas as regras da administração, do prazo da sociedade, do capital social, a razão social e a possibilidade também do nome fantasia, como nós tratamos lá no começo desse bate-papo, tá? Então, o empresário, nesse caso, ele tem uma série de possibilidades para determinar as regras da sociedade nesse documento que é chamado de contrato social, que deve ser também levado a registro na junta comercial, para obtenção do NIRI, que é o número do registro da empresa, obtenção do CNPJ e, como nós falamos também para ele, para a obtenção da inscrição estadual na Secretaria da Fazenda do Estado. Hoje o procedimento está unificado entre a junta comercial, a Secretaria da Fazenda da Receita Federal e a Secretaria do Estado. Muito bem. Doutor, o senhor disse que a regra é que nunca a dívida da empresa chegue no patrimônio do sócio. Mas existe alguma exceção para isso? Então, Carlos, na verdade que a regra basicamente é essa. Existe uma limitação de responsabilidade pelo patrimônio social da empresa, tá? Em que casos que isso pode ser quebrado e a personalidade jurídica da empresa ela pode ser desconstituída, tá? Que seria a desconsideração da personalidade jurídica. Nos casos em que o empresário não tem operado de forma regular na sua gestão. Ou seja, no caso de confusão patrimonial, por exemplo, e no caso de uma atuação com fraude. A confusão patrimonial eu acho interessante nós exemplificarmos, que é um tema muito tratado e muito corriqueiro, né? A confusão do patrimônio do sócio com o patrimônio da empresa. Ele acontece em que momento? Muitas vezes o empresário constitui uma empresa, ele acaba utilizando dos recursos do caixa da empresa para pagamento das suas despesas pessoais, sem observar se aquele recurso que está sendo utilizado é um recurso efetivamente de lucro da empresa ou do valor do seu prolabore. Não existe essa divisão clara entre o patrimônio da empresa que está sendo gerado pelo lucro da atividade empresarial e o patrimônio do sócio. E caso haja um credor que tenha executado a empresa e exista aquela limitação da responsabilidade pelo valor do capital social, consiga-se comprovar a existência dessa confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ela pode sim ocorrer e o patrimônio dos sócios pode ser atingido por essa execução. Então essa é uma das hipóteses em que a responsabilidade não vai ficar restrita e limitada ao valor do capital social. Então o patrimônio do sócio, nesse caso, vai responder pela integralidade dessa dívida contraída pela sociedade. O patrimônio do sócio, nesses casos em que haja fraude, desconsideração da personalidade jurídica, por meio de fraude, por meio da confusão patrimonial, pode sim acontecer. Na esfera trabalhista e na esfera tributária, nós temos identificado que tem ocorrido bastante a desconsideração da personalidade jurídica e que tem atingido o patrimônio do sócio. Para você que tem uma sociedade limitada e eventualmente movimenta o dinheiro da sociedade na conta da pessoa física, tome muito cuidado. Em caso de dívida contraída pela sociedade, o seu patrimônio, a sua casa, o seu carro, ele pode responder também por essa dívida. Doutor Fabrício, falando agora de responsabilidade limitada, muito bem colocado, uma ótima explanação. Vamos adentrar agora, doutor Fabrício, na forma de uma estrutura mais complexa societária existente no Brasil. A Sociedade Anônima, SA. Explica um pouco para a gente, doutor, como é que funciona e os principais aspectos.
Bom, Carlos, nós deixamos até por fim, né, é o tipo societário hoje menos utilizado. Normalmente quem utiliza da estrutura de uma sociedade anônima são empresas de grande porte, porque existe uma complexidade na utilização. Ela traz benefícios e traz um pouco de complicação, né? Um dos pontos que acaba gerando complexidade e geração de custo um pouco mais alto na manutenção é a necessidade de publicação, tanto dos atos societários, quanto do estatuto social, que é o paralelo do contrato social na sociedade limitada, para a constituição da empresa, como das demonstrações contábeis. Então, essas publicações elas são necessárias em jornais de grande circulação, o que acaba gerando para a empresa um custo mais elevado. Por outro lado, a sociedade anônima, como o próprio nome diz, no ato da constituição, você apresenta apenas os diretores da sociedade e o nome das empresas ou sócios, pessoa física, pessoa natural, que estão fundando, gerando, constituindo aquela empresa. Mas esses registros eles vão para o livro de registro de ações, ou seja, é um livro que fica arquivado na sede da empresa. Ele é registrado na junta comercial, apenas a abertura e o encerramento do livro, para dar autenticidade e validade àquele livro, mas o nome dos sócios ele não aparece. Então a principal diferença entre uma sociedade anônima e uma sociedade limitada é, se você entra no site da junta comercial e faz uma busca de quem são os sócios de uma sociedade limitada, você facilmente consegue identificar. Por exemplo, Carlos Henrique Baldin, Fabrício Fernandes Ferrari, sócio da empresa XPTO. Na sociedade anônima, você não consegue identificar quem são os sócios. Ela justamente foi criada e desenvolvida para que os sócios ficassem ocultos, blindados, existindo apenas o registro no livro de registro de ações. Muito bem, mas essa é uma estrutura societária então de exceção a utilização do Brasil? Ou é comum a utilização dela? Ela não digo que é de exceção, é um tipo societário bastante conhecido, bastante utilizado, mas ele é muito menos utilizado do que uma sociedade limitada, por exemplo. Se você está assistindo ao programa Diálogos Jurídicos, estamos falando sobre o tema Começando o seu negócio, principais aspectos societários e tributários. Contamos com a presença hoje do Dr. Fabrício Ferrari, advogado, especialista em direito empresarial pela PUC São Paulo e em mercados de capitais e fusões e aquisições de empresa pela FGV. Doutor, vamos falar então sobre formas de enquadramento tributário. Gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as formas e os limites de tributação de cada forma. Bom, Carlos, basicamente nós temos 3 formas de enquadramento tributário. Tá? O simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. Com exceção da MEI, que nós falamos lá no início do nosso bate-papo, em que há uma tarifa única de tributação que vai variar entre R$ 45 e R$ 50, independente do faturamento. Tá? Eu gostaria de focar hoje aqui o Simples Nacional, que ele está bastante relacionado com as empresas que estão estruturadas como Eireli e Sociedade Limitada. E basicamente os empresários que estão começando o seu negócio hoje acabam se enquadrando no Simples Nacional. O Simples Nacional ele foi desenvolvido para facilitar a vida do empresário. É uma tributação em forma simples, como o próprio nome já diz, em que ele une uma série de impostos. Ou seja, você paga um tributo único, uma alíquota única de imposto, englobando o ICMS, no caso das empresas que trabalham com comércio, que possuem inscrição estadual, o ISS para as empresas prestadoras de serviço, PIS, COFINS, CSLL e imposto de renda. Ou seja, ao final o empresário começa com uma alíquota pode começar em 6%, dependendo da atividade. Existe uma tabela no Simples com 5 anexos, nos quais são identificados ali cada uma das atividades e as faixas de faturamento. E ele pode chegar até 18%, 19%, dependendo da atividade e da faixa de faturamento. Então, só para exemplificar, uma empresa que vai começar hoje numa atividade de comércio, ela começa numa alíquota de aproximadamente 6% e ela pode terminar pagando 18%. 2 pontos importantes para nós tratarmos no Simples é a limitação de faturamento. Então, para aquela empresa que está enquadrada como uma microempresa, dentro das tabelas do Simples, o faturamento fica limitado a R$ 360 mil no período de 1 ano. E para aquelas empresas que trabalham como EPP,
Empresa de pequeno porte, o faturamento fica limitado a R$3.600.000 no período de um ano. Ou seja, se o empresário faturar um valor excedente aos R$3.600.000, ele pode ser excluído do Simples Nacional. Certo, doutor. Se ele for excluído do Simples Nacional, ele pode ser enquadrado em outro regime. Isso. Caso ele seja excluído, tem uma linha de faturamento de aproximadamente 20% que gera exclusão. Então, caso ele fature 20% acima dos R$3.600.000, ele vai ser notificado, ele vai ser excluído do Simples, dentro de um planejamento tributário que pode ser realizado por um advogado com assessoria de um contador, ele pode optar por escolher a tributação no lucro presumido ou no lucro real. Nosso programa vem chegando ao fim. Hoje falamos sobre o tema Iniciando o seu negócio, formas societárias e de enquadramento tributário. Gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Fabrício Ferrari. Muito obrigado pela presença, doutor. Foi uma ótima explanação. Tenho certeza que o empresário de casa já tem conhecimento suficiente para optar pela forma adequada de estrutura societária e saber em qual regime tributário é mais benéfico. Eu que agradeço, Carlos, mais uma vez a oportunidade. Parabenizo o programa, a iniciativa. Realmente muito interessante para os empreendedores. E caso tenham quaisquer dúvidas, nós estamos à disposição. Muito obrigado, doutor. Não deixe de assistir nosso programa pelo canal 8 NET Campinas e também pela Vivo TV. Peço que vocês entrem lá na nossa página do Facebook, Programa Diálogos Jurídicos, e deixem eventuais dúvidas ou até sugestões de pauta para o próximo programa. Não percam o nosso programa, sempre com várias novidades para o mundo jurídico e do empreendedorismo. Até o próximo programa. Obrigado.